Então, agora eu gostaria de iniciar a nossa última parte do nosso seminário. Talvez a gente dê uma leve atrasadinha, gente, é 1 hora. A gente entende quem tem que sair, mas a gente gostaria de convidá-los todos a ficar um pouquinho mais com a gente, além da uma, para a gente fazer essa mesa de estudo de caso, né? Nessa mesa, eu tenho o prazer de estar mediando a mesa. Eu sou Fernando Mume. Para quem não me conhece, eu sou filho da Mônica Mume e também diretor de comunicação do laboratório. Eu sou um homem branco, de cabelos na altura dos ombros, lisos e às vezes um pouco mais cacheados, dependendo da minha finalização, mas hoje estão lisos. Tenho bigode, tenho barba, sobrancelhas grossas, estou usando uma camiseta preta com dois coqueiros brancos na frente. Eu gostaria de primeiro começar apresentando quem vai estar com a gente nessa mesa, antes de falar diretamente do caso e contar um pouco de como vai acontecer esse estudo de caso. Nós selecionamos um caso da escola, né? E aí o nome da mesa, que é um conflito escolar sob o olhar da juventude, e um caso da escola que a gente vai ler ele um pouco e vai trazer algumas considerações. E aí, nesse ponto, eu gostaria de trazer a Naura, a Bebel e a Mônica ao convite de também estar junto, de também poder fazer os pontos de colocação. Escolhemos um caso extremamente complexo, mas vamos dar conta do melhor que podemos com ele, porque a gente também acredita que a gente precisa falar de casos complexos e reais para a gente conseguir entender como esses conhecimentos, essas filosofias se encaixam. Às vezes, um caso muito inicial não ajuda a gente a pensar a complexidade da potência dessas metodologias. Comigo nessa mesa teremos Poliana Peixoto, que é facilitadora de diálogos, trabalha no laboratório, coordena junto comigo a comunicação, atua em processos formativos e projetos de implementação e contexto institucional escolares, comunitários e integra pesquisa de metodologias participativas para criar espaços protegidos de diálogo. Além de Poliana, teremos Laura Campos, que é psicóloga clínica, especializada em fenomenologia existencial e hermenêutica. É porque eu sou muito próximo, gente. Eu só chamo de fenô. Eu não falo fenomenologia. É, E atua com adolescentes e adultos, oferecendo uma escuta sensível, ética e crítica orientadora pela Dasein. Aí eu vou chamar ela para falar depois, desculpa, perdão. E atende majoritariamente pessoas LGBTQs, né? E é facilitadora também pelo Laboratório de Convivência e Justiça Restaurativa. E por fim, o Eric Martins, também psicólogo convidado, com especialização em direitos humanos, é ator e trabalha como arte como forma de autoconsciência e expressão social. É integrante da rede de jovens conselheiros da União Europeia e desenvolve projetos facilitando equipes e grupos. Muito obrigado por vocês estarem conosco, né, nessa mesa. Nós somos um grupo do laboratório que pensa a ação da juventude dentro da autocomposição, né? Nós fomos convidados pela Mônica para a gente começar a trazer para algumas faixas etárias às vezes mais baixas esse tipo de comunicação, porque às vezes a gente entende que a autocomposição fica muito no lugar de pessoas que já tiveram que caminhar muito, né, para poder chegar no lugar de compreensão. E como a gente consegue trazer isso para a juventude? Principalmente por isso que a gente escolhe o conflito dentro do ambiente escolar, né? Eu irei iniciar agora uma leitura breve de um texto que orienta esse caso que a gente vai estar falando hoje, né? Provavelmente vocês já viram esse caso nos últimos tempos. Foi um caso que teve uma repercussão no final do mês de junho, né? E vamos à leitura. No dia 26 de junho de 2025, uma ocorrência com a presença indevida de um aluno suspenso mobilizou a direção de uma escola em Santa Luzia, Minas Gerais, a Polícia Militar de Minas Gerais e o Conselho Tutelar. O caso ganhou repercussão após a divulgação dos vídeos gravados por estudantes que registraram o momento em que policiais militares retiraram o adolescente à força de dentro da sala de aula,
sobre o protesto de outros alunos. Segundo informações da Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais, o estudante de 17 anos estava suspenso por uma decisão da direção escolar, motivada por seu envolvimento em brigas, ameaças e confrontos com colegas ocorridos nos arredores da escola. Apesar da suspensão e da convocação de seus responsáveis para uma reunião, o jovem compareceu à escola desacompanhado, entrou na sala e se recusou a atender a solicitação da professora para se retirar. Diante da recusa, a equipe gestora acionou a polícia militar. Ao chegarem, os agentes tentam dialogar com o estudante, pedindo que ele deixasse a sala pacificamente. A interação entre o aluno e os policiais foi registrada por colegas em vídeos. Na imagem é possível ouvir o policial questionando: vai de boa ou vai na força? O adolescente respondeu: você vai botar a mão em mim? Vou, afirmou o policial. O jovem então argumenta: eu sou de menor, não vou, minha avó que me mandou vir. Na sequência, os policiais imobilizam o estudante, que permanece sentado, e o retiram da sala puxando pelos braços. A ação ocorre diante de uma turma, provocando reações emocionadas, principalmente por uma aluna de 15 anos que se levanta e tenta intervir na ação policial. Tira a mão dele, ele é de menor. Você está ficando louco? É sua culpa, manda ele parar agora, manda ele parar. Enquanto se direciona à professora, que estava na porta da sala, ofende. Manda ele parar, ele é de menor, sua vagabunda. Manda logo ele parar. Após o ocorrido, ambos os adolescentes foram apreendidos. E, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, o estudante foi conduzido por ato infracional análogo ao crime de resistência, enquanto a aluna foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de ameaça. Os dois foram encaminhados à delegacia e acompanhados por responsáveis legais. A Polícia Civil de Minas Gerais lavrou um boletim de ocorrência circunstanciado e os adolescentes foram liberados mediante a assinatura de um termo de compromisso e o caso segue encaminhado à Justiça. A Secretaria de Educação declarou que o Conselho Tutelar foi acionado e o Núcleo de Acolhimento Educacional da Superintendência Regional de Ensino Metropolitana C atuará na escola com ações de intervenção psicossocial. Em nota, a Secretaria afirmou o compromisso com a manutenção de um ambiente seguro escolar de paz, destacando os programas de convivência democrática e socioemocional já implementados na rede. A Polícia Militar, por sua vez, declarou que a condução do estudante ocorreu com uso de força moderada e proporcional, diante da resistência do mesmo em cumprir a medida administrativa de suspensão. Em relação a outra aluna, a PM afirmou que a apreensão se deu logo após uma ameaça a uma servidora da escola. Até o momento, a escola não se pronunciou diretamente sobre o caso. O episódio segue em apuração pelas autoridades e evidencia o fortalecimento de políticas de diálogo, acolhimento, mediação de conflitos no ambiente escolar, com atenção especial à proteção dos direitos do adolescente e o papel formativo da escola. Esse caso aconteceu, como eu disse, no final de junho. Ele teve uma grande repercussão por causa do vídeo. A gente escolheu não trazer o vídeo aqui porque o vídeo é forte, então se vocês tiverem interesse de verem o vídeo para entender um pouco melhor a complexidade do caso, é de fácil acesso na internet. Mas a gente quer olhar aqui um pouco além da violência geral, mas sim a construção e como esse conflito escalaciona, né? Porque ele vai dando várias pistas. E aí, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, eu gostaria de convidar a Poliana, que fez a sistematização do caso com a gente, para apontar um pouco os grupos sociais e grupos de convivência que estão envolvidos nesses conflitos, tanto os grupos sociais quanto instituições com seus próprios, com suas próprias protocolos e regimentos internos. Poliana, com você a palavra. Oi, gente, boa tarde. Acho que eu vou aproveitar que eu começo para fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, de cabelos e olhos castanhos. Eu tô com uma camisa bege e não sei se faz parte da autodescrição, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que eu queria começar dizendo, eu ia dizer no final, mas acho que é importante que, apesar de sermos todos humanos aqui, né, e termos sentimentos, termos opiniões acerca de tudo que a gente está conversando, o objetivo hoje não é julgar a situação, né? Não é julgar os envolvidos, não é julgar
as pessoas. A gente está aqui conversando e botando um olhar sobre o que poderia ter acontecido, sobre outras maneiras de lidar com a situação, né? Falando sobre corresponsabilidade. Então a gente vai evitar aqui os juízos de valor e tudo isso. No caso em si, a gente consegue identificar 5 esferas, né, de convivência desses grupos que se encontram nesse episódio. A primeira é dos alunos, e aí a gente está falando do adolescente suspenso, da colega que interveio, dos colegas presentes na sala, que inclusive gravaram e compartilharam o vídeo, né, que construíram ali, presenciaram e construíram ali a narrativa do que aconteceu. A segunda esfera é da direção e da equipe escolar, né? A professora que conduzia a aula, a equipe gestora da escola, os demais servidores, que é o grupo responsável ali por manter, né, o funcionamento da escola e que toma as decisões nesse momento, né? As primeiras decisões de suspender, de acionar a polícia, enfim. A terceira esfera é das famílias, que são os responsáveis pelos 2 adolescentes, os responsáveis pelo adolescente convocado antes do dia do episódio e presente depois na delegacia. Então a gente vai falar um pouco desse papel da família, né, como ela se relaciona com a escola, como ela influencia na forma que os conflitos são conduzidos, esse papel, essa presença ou não presença. A quarta esfera é a polícia militar, que é chamada para garantir o cumprimento de uma decisão administrativa escolar, cuja presença e ação são registradas, né? Ele torna ali parte central uma das partes centrais, né, todas são do conflito. A quinta esfera são as instituições, como o Conselho Tutelar e a Secretaria da Educação, que são os órgãos responsáveis, né, por zelar os direitos e acompanhar situações que envolvem os adolescentes nesse contexto escolar e que atuaram principalmente depois do ocorrido nessa situação. Então, eu acho que essas são as nossas esferas, 5. Elas estão diretamente ligadas uma à outra. A forma como cada uma atua ou se ausenta interfere completamente com as coisas como vão se dando aqui. Então, eu acho que a gente está aqui para conversar um pouco o que essas conexões entre essas esferas revelam sobre como a gente lida com essas situações de tensão dentro da escola, né? De que forma, a maneira que elas se encontram ou deixam de se encontrar mudam o rumo dessa situação. Quando a gente olha para isso, o que a gente pensa que poderiam ser possibilidades, né, para lidar com esse conflito? Eu acho que é interessante a gente começar mapeando partes influentes, porque neste caso, quando a gente vê as notícias, o conflito que é descrito nas notícias é a retirada deste aluno pela polícia militar da sala. Só que quando a gente vai investigar um pouco mais e ver as declarações da Secretaria de Educação, a gente entende que o conflito ele nasce muito antes e ele eclode neste caso, nesse fato violento. E esse fato violento é um dos casos do conflito. Ele é um dos pontos que a gente precisa olhar factualmente do conflito. Ele não é único, né? Ele é construído e ele é elaborado a partir de várias interações. E aí eu acho interessante, né? E aí eu vou propor a nós que estamos aqui na mesa poder trocar entre perguntas, né? E eu já queria trazer uma reflexão e já trazer uma pergunta, né? Assim, a gente primeiro está olhando por uma questão de suspensão, para mim, que é ocasionada por uma garantia, por uma necessidade de garantir segurança, né? Esse aluno, ele é suspenso a partir de relatos de brigas que não acontecem nem dentro do ambiente escolar, e sim acontecem ao redor da escola, mas pelo papel que a escola tem, a escola bota a suspensão pensando em garantir a segurança, né? E aí eu acho que o garantir a segurança, ele é um pensamento chave dentro desse conflito, porque em vários momentos ações são tomadas para garantir a segurança por diferentes partes desse mapeamento que a Polly acabou de trazer para a gente, né? E aí, então, quando a gente está falando de garantir a segurança, eu acho que vale a pena a reflexão de como garantir a segurança. Porque e também é importante afirmar, tudo foi feito dentro de protocolos nesse conflito. Por mais que a gente possa
ficar um pouco chocada com a ação policial, possa ficar um pouco num lugar de se assustar com a violência, isso é protocolar. E ao mesmo tempo, talvez se não houvesse ação policial e houvesse uma agressão deste aluno a essa professora que estava direcionando ele, também nos chocaríamos. Entende? Então a gente está falando de um lugar da proposta da escola de tentar garantir uma segurança, e aí essa proposta se manifesta dessas maneiras. Primeiro, pela suspensão, segundo, pela tentativa de comunicação com a escola, que neste caso nós não temos diretamente como saber como foi, porque não é descrito em lugar nenhum. Pode ter sido por uma ligação, pode ter sido por uma caderneta, pode ter sido por um bilhete, mas nós não sabemos como foi. E depois, a tentativa de segurança pela chamada da polícia militar. Então, e também, né, a tentativa de segurança, se a gente for olhar para o caso todo, da frase eu sou de menor pelos alunos, né, que para mim é uma frase que caracteriza muita coisa dentro de um lugar de buscar uma segurança para não ser atingido no que eles conhecem como possibilidade de segurança. Então eu queria olhar primeiro e fazer a pergunta primeiro, pensando antes da chegada da Polícia Militar. Queria perguntar para a Laura, principalmente, né, que trabalha bastante com adolescente, um pouco sobre como a gente pode construir, Laura, num ambiente escolar, assim, num ambiente com tantas juventudes, tantos pensamentos da juventude, essa sensação de segurança mesmo, para que a gente não tenha que se basear em protocolos pré-estabelecidos para que essa sensação de segurança seja garantida. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Primeiramente, eu vou me autodescrever, né? E pedir desculpa porque minha vizinha já entrou na vibe do sabadão, então ela tá com o som bem alto, caso vocês escutem uma trilha sonora, tá bom? É isso. Bom, eu sou uma mulher branca, de cabelo ondulado, tenho umas mechas pinks, uma de cada lado. E tô bem maquiada, que quis vir bem bonita aqui para falar com vocês. É, Bom, pensando em adolescente, o que eu entendo é essa necessidade que eles têm de pertencer ao lugar, né? E como a justiça restaurativa, uma das primeiras coisas que a gente vai entendendo e vai aprendendo é o quão importante é a gente se sentir pertencente desse lugar para que a gente não simplesmente reaja às situações, mas sim entenda como se responsabilizar por algo que está acontecendo ali, porque é sobre mim também. Então, para entender que é sobre mim também, eu preciso entender que tem um lugar de pertencimento nesse lugar. Quando a gente fala sobre esse caso, né, especificamente, eu entendo que não houve um lugar de pertencimento dentro e responsabilidade dentro da dinâmica familiar desse adolescente, porque a avó falou, não, você vai para a escola mesmo assim, então faltou essa troca, né, que a gente, não apontando como um julgamento, como a gente falou, mas apontando os fatos do que aconteceram nesse sentido, e quando chegou à escola também não foi acolhido, também não teve esse lugar de eu posso conversar aqui, eu posso explicar o porquê eu vim para a escola mesmo estando suspenso e entender toda a situação como estava acontecendo. Então, eu acho que é importante, principalmente quando se trata de adolescentes, a gente lidar com a reatividade da situação, porque esse tipo de violência acaba sendo gerada nesse ciclo, porque, enfim, é, desculpa, gente, mas nesse lugar de, se ele entendesse que não, ele não estava ali simplesmente para ser punido, simplesmente porque ele precisava cumprir com aquela regra, mesmo que talvez ele não estivesse entendendo muito bem o que está acontecendo ali, acredito que isso seria levado para um outro lugar e muito do que aconteceu, muitas das violências que aconteceram nesse cenário poderiam ter sido evitadas. Eu acho bem bacana, Laura, quando você traz essa reflexão sobre o lugar do adolescente de ter que lidar com as questões dele, né?
Porque, assim, quando a gente pensa no ambiente escolar, é muito comum que o adolescente seja a principal voz de comunicação com a escola. Desde a infância, ai, manda aqui o bilhetinho na caderneta que a sua mãe tem que ver o bilhetinho da caderneta. Então anota aqui do quadro e vai você resolver essa comunicação. Mas como a gente pergunta para esse adolescente que tem medo de contar para os pais que está numa situação difícil, está numa situação de conflito, está se envolvendo. Às vezes ele vive uma vida na escola, outra em casa, sabe? Como a escola pode fortalecer uma comunicação que seja direta, que não seja reunião de pais, sabe? Que seja um espaço de pertencimento, que seja um espaço para a própria família que às vezes está lidando com dificuldades de como interagir, como lidar, porque o papel constitucional da educação é dividido entre a escola e a família, desde 88, né? Desde a redemocratização, quando é escrito na Constituição, ele é dividido tanto pela família quanto pela escola, né? Então, assim, como a escola também pode aproximar essa família para ter uma troca, né? Aproximar essa família para que não seja tão pesado para esse adolescente ter que chegar lá e falar, além de ter feito, além de estar lidando com conflito, ter que assumir para os responsáveis deles e às vezes a gente não sabe qual é a relação, porque neste caso o adolescente ele fala, minha avó me mandou vir. Mas a gente não tem, a gente também não tem a fala da família, né, nas matérias. Ele pode só não ter contado. Ele pode ou ter contado e a avó ter mandado ir mesmo, sabe? Mas ele pode só, num sentido, estar com vergonha, estar com medo de ter que lidar com isso, não se sente preparado. Porque, gente, nós que temos bem mais do que 15 anos, que é o caso, 17 anos, que é o caso desse rapaz, às vezes nós nos sentimos conflituosos de como assumir nossos lugares. Imagina para alguém que está dentro desse processo de construção da adolescência que nada é certo, tudo é uma proposta, tudo ainda é um processo de experimentação, ter que assumir esse lugar e ter que se responsabilizar. Então é realmente complexo. Queria agora trazer, né, um pensamento de pensando nesse aluno, pensando nessa comunicação da escola, né? Eu queria trazer um pensamento que é um pouquinho complexo, que é, se a gente está pensando nessa situação de segurança, e está pensando que a polícia é chamada para garantir uma segurança, a gente realmente está entendendo que a gente tem uma vivência escolar e isso a gente também pode acompanhar em várias notícias, que cada vez a escola é um lugar mais inseguro para todos. A gente tem visto vários professores, vários servidores educacionais que viveram agressões físicas, que estão com problemas de voltar para a sala de aula, que se sentem numa desvantagem absurda. E aí, chamar a polícia neste sentido é protocolar dentro do lugar de eles não querem aumentar a violência e se botarem num lugar vulnerável. Só que a pergunta que eu gostaria de fazer é se esta chamada da polícia, do jeito que ela acontece neste caso, que é com a retirada de força, nos ajuda a construir a segurança para esses professores e esses educadores de fato, ou só aumenta o nível de atrito. Porque depois que esse adolescente sai de sala pela polícia, em algum momento ele volta. Pode não ser nessa sala, mas em algum lugar ele volta. Algum lugar ele volta para essa sala. E eu queria trazer o Eric um pouco para a gente discutir isso, falar um pouco desse ponto, né? De como uma situação que busca segurança pode acabar aumentando um conflito, aumentando um, um atrito ali, levando a coisas que é justamente o contrário do que a gente imaginava. Oi, pessoal, tudo bom? Vocês conseguem me ouvir bem? Obrigado. É muito prazer, meu nome é Eric. Também vou começar com minha audiodescrição. Eu sou um homem cis, LGBT, me identifico como uma pessoa parda, de cabelos castanhos, grandes, cacheados. Hoje volumosos, ainda bem, que quem tem cabelo cacheado sabe como é que é. Mas hoje tá bom, volumoso, tenho barba. Tô com uma camisa azul marinho e um casaquinho
Jeans. Eu tô aqui, também peço desculpas, não é minha vizinha que Sabadão, mas estou aqui num projeto que eu quero muito que vocês conheçam. Ah, tá aparecendo. Oi, não dá pra ver direito por causa do fundo, mas aqui estão aparecendo. Estou num projeto. E aí, pessoal? Não, estou dando uma palestra rapidinho aqui, só numa reuniãozinha. Ai, desculpa, gente. Não é minha vizinha de Salvador, mas estou aqui num projeto que eu queria muito que vocês conhecessem. No sábado estou aqui no Morro da Providência com um grupo de teatro. A gente está fazendo um trabalho muito importante para mim, que é sobre teatro como construção de narrativas. Eu acho que envolve tudo isso que a gente está vindo falar, né? Então até peço desculpas. Talvez daqui a pouco eu tenha que fechar a câmera um pouquinho, mas estou aqui junto de vocês. Vou ter que voltar para o teatro sábado. É esse vai e volta. Mas é como o Fernando falou no início, né? O Fernando, a Polly, a Laura, o espaço, a sociedade como um todo, né? A gente está super conectado e o espaço escolar, ele é muito ligado nesse sentido, né? A gente tende a separar um pouco essa ideia, o que que é a escola, o que que é a casa, né? O que que é o jovem, né? O adolescente, como o Fernando falou, às vezes tem mesmo essa segmentação, às vezes na escola a gente é de um jeito, em casa a gente é de outro, a gente tem que criar certas figuras para poder estar em diferentes espaços, né? E mostrar facetas nossas também. Mas está tudo conectado. E aí, quando a gente falou sobre esse caso, uma coisa que me chamou muito a atenção foi essa ideia da suspensão, né? Que, como o Fernando falou, é uma tentativa de proteção, uma tentativa de cuidado, mas desculpa, mas eu fico pensando o que que é o cuidado? O que que é a proteção? Ao mesmo tempo que a suspensão, ela vai separar aquelas pessoas momentaneamente, ela cuida de uma certa forma do momento, né? Então, alunos estavam discutindo, mesmo que não no espaço interno da escola, mas ali no entorno, e poderia rolar um conflito maior, então a escola já intervém, faz aquela separação. Não, você vai para cá, você vai para lá, cada um para sua casa, a gente evita uma violência. Mas a gente precisa desse cuidado constante, né? Como foi falado, o que que vai ser feito? O que que é esse espaço? Como é que a família, como é que toda a comunidade ela consegue se relacionar de alguma forma, consegue dialogar? Porque esse aluno vai voltar, né, para a escola e o que que vai acontecer a partir disso? Como é que ele vai voltar? A gente é muito inocente a gente chegar e falar também, né? Ah, então a pessoa, ela um dia, 2 dias foi para casa e ela voltou e tudo bem, né? Ah, então vida que segue, acontece. Não, os conflitos eles perpetuam ali naquele espaço. E muitas vezes, quando a gente falou, eu volto a falar sobre isso, né? A gente fica pensando o que que é uma suspensão? Às vezes ela pode ter dentro de casa um espaço para gerar reflexão, o que que aconteceu, o que que precisa ser mudado. Às vezes ela pode gerar um conflito, né? Os pais que querem tratar de uma maneira impositiva, enfim, como uma punição aquele adolescente, aquela criança, né? Então isso é uma coisa repreensível. E quem é o pai, quem é a mãe, que muitas vezes, né, vai castigar o filho também. E no próprio espaço escolar, né? E o que é uma suspensão em si, né? Fora de todo um contexto. Eu já vi situações, por exemplo, que entre os alunos isso era motivo de orgulho. Ali no espaço interno, não. Eu fui suspenso, eu sou um bad boy, eu sou uma pessoa perigosa, que é uma forma até de tentar se cuidar também, né? É visto como um orgulho. Né? Ah, eu vou para casa, eu vou ficar um tempinho em casa, então, não vou para a escola. Enfim, diversas situações nesse espaço. Quando o Fernando me pergunta, né, o que que acontece para além disso, eu também me faço a mesma pergunta, né? Aquele aluno ele vai voltar para a escola, aquilo que aqueles entraves, aqueles atritos que aconteceram, eles não estão sendo em si cuidados. E o que que é necessário ser feito, né? Como é que precisa ser feito para que todas essas relações elas sejam sim cuidadas, não é? Porque aquilo é uma questão pontual.
mas que tem muitos outros desdobramentos. Eu acho que essa é a reflexão que a gente está trazendo, e não como uma resposta fechada. Não é nada como, então a gente tem que agir de tal forma, de tal maneira. Isso é uma construção contínua. Mas acho que essa pergunta também que eu quero deixar a gente reflexiva, né? Quais são as formas de a gente conseguir se relacionar com um conflito que está acontecendo, porque não dá para ignorar que ele esteja acontecendo, e não é o fato em si, né, como eu gosto sempre de falar, não é ele em si o fato de que, então eu dei uma certa punição, eu dei uma certa afastada no conflito que estava acontecendo ali, e isso resolveu todo o problema. Agora acabou, a gente segue a vida normalmente. E não segue. Até mesmo a própria ideia, quando eu falei, né, daquele do aluno bad boy, tem um certo charme e também tem um certo perigo, né, que os outros começam a olhar muitas vezes aquela pessoa que gera confusões por algum motivo, né? Mas ela está sempre envolvida nas confusões, começam às vezes a olhar, é aquele, é um perigoso. Ontem mesmo vi um outro caso, nesse sentido, divulgado na internet, que é tão complicado, e era de duas meninas, no caso, né? Mas uma delas, com certeza, ia voltar para a escola depois, e ela foi uma violência tão grande, assim, não entrando em detalhes, mas ela começa a ser vista de uma outra forma até pelos outros alunos. E aí tem um lado do eu sou perigoso, não mexe comigo, que também é uma proteção, e só para não me estender muito na fala, né? Mas a gente continua conversando. Mas tem esse outro lado também do, calma aí, aquela dali é a perigosa, aquele é o problema. Então, dentro do próprio ambiente escolar, muitas vezes, entre os próprios alunos, entre os professores, administradores, né, da escola, começa a haver uma separação, né? Aquela pessoa é o problema, aquela pessoa é o perigo. Isso tem tantos desdobramentos, né? Acho que trouxe a reflexão, mas eu trago de volta ela também. Eu acho, Eric, que quando você está trazendo esses desdobramentos, é isso, né? Complexidade do conflito, complexidade do caso, sabe? Então, muitos pontos para serem olhados. A gente precisa ter essa humildade de saber que não tem uma resposta, não tem uma construção, são reflexões. E respostas de fato só acontecem quando a gente vai sentar junto com as pessoas que viveram o caso. A gente não está aqui para trazer respostas, a gente está aqui para pensar dentro de um caso pontual que por que foi gravado a gente tem conhecimento, mas muitas vezes se repete no país essa constância, né? Assim. E aí, antes de passar para Bebel, queria abordar um ponto que eu acho que é importante quando a gente está falando desse lugar que o Eric traz, desse aluno que é o problema, que é o perigo, que é a situação, né? Esse aluno tem um registro escolar que leva ele à suspensão, ok? Mas esse aluno, ele chega num ponto que ele comete um crime. Ele é atuado por um ato infracional. E isso só acontece porque a polícia militar chega e age do jeito que agiu. Porque são um crime análogo à resistência e um crime análogo à ameaça, que é dizendo para a pessoa parar de fazer o que eles estavam fazendo com esse aluno. Então, olha que nível o conflito escolar tem capacidade de escalacionar. Esses dois alunos agora vão responder na justiça, na vara da infância, por causa disso. E aí pensar para mim, eu entendo o lugar da segurança da professora de chamar a polícia militar para não apanhar. Imagina uma turma na sua frente gritando com você, vai entrar num lugar que você precisa se proteger, sabe? Uma mulher, ainda falando nisso, né? Pensando nas equipes educacionais que são majoritariamente compostas por mulheres, sabe? Assim, proporcionalmente falando. Então, a minha pergunta que fica, não é bem uma pergunta, mas é uma afirmação na realidade, eu entendo a ação da Polícia Militar, a necessidade de uma segurança que bate do físico, mas, de fato, essa segurança tem que ser pensada num lugar que não vai gerar mais violência. Então, a ação da Polícia Militar talvez não fosse chegar e tirar o aluno de sala de aula. Ah, mas ele não quer sair, então é para manter a segurança, tira todo mundo de sala de aula e deixa esse aluno. E conversa com ele. E vai tentar. E aí eu queria trazer até uma referência que também é de um projeto de Santa Cruz, realizado pelo laboratório,
que é um trabalho que foi realizado com a Guarda Municipal, que estava direto tendo essa necessidade de adentrar o espaço escolar. E aí não adentrar com a violência, com a limitação, mas adentrar pelo pensamento de vamos chegar e atuar na conversa, facilitadores desse diálogo. Não vamos entrar para cumprir uma medida administrativa de exclusão. Vamos entrar e entender como isso pode ser feito em conjunto, né? E aí, nesse sentido, eu passo a palavra para a Bebel. Eu, escutando vocês, queria botar mais uma camada na história. Fiquei pensando aqui que a construção da resposta, seja da anotação na caderneta, ou da suspensão, ou de chamada da polícia militar, ela é unilateralmente feita nessa entrega desse contrato social que a gente assina quando a gente decide viver coletivamente, né? Não tem uma participação ativa, porque assim, para parar para pensar que eu também fui aluna, né? E eu já entro no ambiente escolar sendo apresentada para regras que eu não sei como foram construídas, que eu não participei da construção, mas eu sou submetida a elas, né? E aí pensando que elas servem num contexto de me causar um medo da punição. Então, pensando que a minha caderneta podia ter uma anotação e que isso poderia gerar meu afastamento da sala de aula e que, portanto, eu deveria cumprir todo um código de conduta dentro da escola para eu não sofrer essa sanção. Ou seja, minha convivência escolar foi pautada no medo da punição, com regras que me foram apresentadas, construídas sem a participação daqueles que são submetidos à regra. O que eu estou querendo dizer com isso é que outras respostas de construção, e aí envolvendo a política pública educacional, envolvendo a própria organização da comunidade escolar, talvez ainda precise desse avanço de que outras respostas dialógicas, para que a anotação não seja a primeira resposta, ou a única resposta, ou a principal resposta. O quanto eu observo que ainda falta acho que essa coragem de assumir outras construções de possibilidade, ou essa falta de recurso, de conhecimento, não sei, para que a gente construa outros meios, assim. Porque é isso, a maior parte das escolas não, aqui existe uma disciplina, e essa disciplina demanda que o aluno XYZ vai estar enquadrado, ainda que hoje ele está lá na justiça respondendo por um ato infracional, ele já está enquadrado na esfera administrativa dentro de um código de conduta que ele já violou, e que ele não é convidado a pensar sobre, ele não é convidado a construir, ele é só convidado a aderir, a se submeter. E isso é o que a gente faz na vida, na relação com as instituições. A gente não participa, não existe uma participação coletiva de construção, existe uma submissão, uma adesão. E, obviamente, as respostas que são encontradas na medida em que esse aluno sai, é expulso, volta, não dão conta de lidar nem com o que aconteceu, nem com o que vai acontecer depois. E aí a gente fica num eterno enxuga-gelo ou numa demanda que só escalona, e aí a gente se pergunta, tá, mas por que não está funcionando? Porque talvez as respostas que a gente tem prontas, enlatadas, não dê conta da vida. E como é que a gente quer mudar isso, né? Essa é uma pergunta que eu sempre... Como é que a gente quer se engajar coletivamente para mudar isso? Primeiro no aspecto micro, né? Que é dentro de um ambiente escolar específico, e depois, quem sabe, pensar isso em ambientes maiores, né? Em escalas maiores. Muito bom, Bebel, assim, essa coisa desse contato, né, para mim, né, que você traz, da anotação, para mim é muito marcante dentro desse conflito, que eu acho que é onde origina, né, onde quem teoricamente é responsável ali por esse menor tá tentando trocar e a troca é limitada, né, nesse contato, né, e como investigar para que isso não seja sempre assim. E aí eu queria chamar um pouco a Mônica para falar numa visão geral. A gente, quando estava escolhendo o caso, ela trouxe umas perspectivas bem interessantes. E também já estamos finalizando, né? Só para avisar para vocês, já estamos finalizando nossa fala sobre
o caso. Também temos todo mundo que curtiu o sábado, mas eu queria que a Mônica trouxesse um pouco as reflexões dela, porque nesse caso eu acho que tem muitos programas de justiça restaurativa dentro do país que já lidaram com situações exatamente iguais a essa, sabe? E já lidaram e conseguiram muitas boas propostas de transformação, né? E a Naura também, Naura, te estendo o convite no quesito da mediação, tá? Porque a gente sabe que a gente está olhando para um caso específico aqui, mas esse caso ele é um símbolo para nós de pensar como isso acontece de maneira sistemática em diferentes escolas do país e principalmente escolas públicas que pode ter a ação da polícia militar, porque dentro de uma escola privada normalmente a ação é particular, é de um inspetor, é de outra coisa, talvez a gente não teria nem todo esse mapeamento que a gente está tendo aqui para falar. Sabe? Porque a gente também está falando de um lugar aí, pode até parecer que a gente está falando, mas as escolas públicas e tal, taranã, de jeito nenhum. A gente, inclusive, por ser uma escola pública, que a gente pode estar falando desse caso aqui, porque a gente tem as informações que a escola pública é obrigada a fornecer, né? Então, eu queria chamar a Mônica e a Naura para falar um pouquinho sobre esse ponto de como tanto a mediação como a justiça restaurativa tem caminhos interessantes para isso. É, Eric, essa história de que os encontros são inéditos é muito maravilhoso, né? Então, Eric dizendo assim, eu não tenho respostas. As crianças estavam ali dando a resposta, vocês viram, né? Elas quase invadiram o nosso evento, o que seria maravilhoso, inclusive. É, e quero conhecer esse projeto, é isso mesmo, porque é isso. A resposta está aí na integração, no espaço da escuta. Para mim, uma das respostas é essa. Quando o Fernando, né, traz esse caso, a gente começou a conversar, fica para mim muito forte, curiosíssimos, exatamente, super, né? A gente ficou um pouco conversando assim, o que que é segurança? O que que a gente foi construindo como ideia de segurança? Né? A punição não é liberdade, a punição não é segurança. Então, a participação da criança, do jovem, da equipe de apoio, da mãe, do pai, do cuidador, da comunidade, tudo isso constrói uma escola segura, né? Uma escola segura para resolver suas questões. E aí a gente está falando uma outra coisa que aparece aqui na fala da Laura, né? Que é desse cuidado, desse afeto. Como é que faz esse jovem para ele pertencer? Ele quer pertencer, ele precisa pertencer. E todo mundo precisa pertencer. A professora precisa pertencer. Eu fui professora no começo da minha caminhada profissional. Cara, tem horas que você fala, meu Deus, o que eu faço com esse pessoal todo aqui nessa turma? É muita gente. E pode criar uma imagem do eu contra eles e elas. E sim, nós temos experiências de violências extremas nas escolas. E aí eu queria compartilhar um aprendizado importante que eu tive quando eu estive na escola de Suzano após o evento dessa chacina que houve lá em São Paulo. Não sei se vocês se recordam, dois jovens entraram na hora do recreio e houve um tiroteio com pessoas que morreram, pessoas que ficaram feridas e um trauma coletivo. Nós fizemos muitos círculos de diálogo, escutas individuais, escutas coletivas com toda a comunidade. Foi aberto aos diretores, diretoras, coordenadores, professores, professoras, alunos, alunas, mãe, pai, comunidade, equipe de apoio, todo mundo foi escutado. Quem quis ser escutado, foi escutado. Mas tem um círculo em especial que me lembrei na hora que essas crianças entraram aqui, que eu queria realmente, fiquei emocionada delas terem vindo, nesse momento que a gente está falando disso, né? Dessa presença dessas crianças. Um círculo com crianças do turno da tarde, com 11, 12 anos, o acontecimento foi de manhã.
E eu então estava conversando com esses jovens, a gente estava num circo, e aí eles diziam assim: a gente tem medo, estávamos trabalhando o medo, a gente tem medo que eles voltem. Tá, falamos sobre o falecimento, eles sabiam que os jovens tinham falecido, mas outros jovens voltam. Pois bem, então a gente começou a conversar sobre o que seria para eles e para elas segurança. O que seria construir justamente isso que a gente está falando aqui? E aí, num primeiro momento, nas primeiras rodadas, nos primeiros diálogos, a conversa foi na direção de dizer: a gente precisa da polícia, que fique um carro de polícia na frente da portaria da escola. Aí depois eles começaram, ainda com medo, falar assim: ué, mas tem vários lados, então tem que ter um carro de polícia em cada lado. Aí eles começaram a trazer as hipóteses de que, mas e se a gente andar na rua? Aí, num dado momento, um menino fala assim: eu me sinto seguro quando eu falo disso, quando eu posso contar o que eu sinto, que eu vejo que não sou só eu que tenho medo, sabe? Então, tem alguma coisa aqui, e eu vou comparar e já terminar para a Naura poder falar. Eu, aqui nas mensagens, tem algumas mensagens individuais que eu estou trocando, né, que estão chegando a mim, e algumas pessoas estão dizendo: que espaço maravilhoso é esse de encontro, a gente precisa de mais espaços como esse. E algumas pessoas já pediram, inclusive, para participar, para vir falar, né, para um espaço. Então, o que a gente está falando é que a gente precisa de espaços de fala e de escuta, de encontro. Então, não vai ser mágica a resposta, não vai ser rápida a resposta. E a gente tem essa tendência a querer se agarrar em espaços de prontidão para. Isso resolve. Não, a gente está falando de uma complexidade imensa. Então, quando aquele rapaz, né, aquele jovem, fala que eu me sinto seguro, quando eu falo que eu vejo que muita gente tem medo, a gente está construindo um espaço de segurança e a gente precisa construir espaços de segurança emocionais, afetivos e de cuidado. Então, esse não é uma resposta pronta, como a gente aprendeu, né? 2 mais 2 é 4, mas é uma resposta co-construída. Então, para mim, quando a gente tem a coragem de trazer um caso desse, que eu falei: Fernando, você vai mesmo trazer um caso desse? Ele falou: vou. Falei: ai, meu Deus. É para que a gente abra esse portal de não saber, mas saber junto. Precisamos sair do momento de achar que alguma pessoa nos salva e que tem um saber iluminado, para que a gente possa realmente co-construir uma outra experiência. Muito obrigada. Passo para a Naura, Fernando. Naura. Naura, querida, com você. Gente, que desafio, né? Ser breve diante de tema tão complexo. A gente teria horas para conversar, né? E eu sugiro até que a gente marque aí um encontro para a gente poder conversar sobre as escolas. Eu acho isso muito importante. Acho necessário, né? E primeiro, assim, eu preciso compartilhar o meu sentimento de impotência, eu acho, de indignação quando a gente precisa da polícia para poder conter estudantes, né? Eu fico me pensando e no lugar de educadora, assim, a tristeza que é e a frustração. Não estou culpabilizando professores nem diretores. O que eu estou dizendo é que quando a gente chega nesse ponto, né, em que a gente precisa trazer, né, de fora a polícia. A polícia, gente, eu estou falando da polícia do Rio de Janeiro, né? Porque também tem as nossas representações e a gente sabe o que nas comunidades a polícia faz, sobretudo com crianças negras e pobres. Então, quando a gente precisa dessa figura para vir dar segurança dentro de uma escola, a gente precisa rever tudo, né? Então, é assim uma impotência terrível e um sentimento de muita tristeza. Eu queria assim poder compartilhar isso com vocês. E segundo, assim,
é tudo muito complexo, é sistêmico. A gente sabe que as escolas, elas são muito atacadas, elas sofrem demais as violências. A gente sabe o quanto, né, principalmente nas escolas que são localizadas dentro das comunidades, os alunos ficam sem aula vários dias ao ano por conta dos tiroteios todos, né? Então, a violência já circunda e atravessa a comunidade escolar de uma forma constante. Então, diante disso e toda a violência, né, e se a gente tem essa visão sistêmica, toda a violência que acontece no mundo, que tem um rebatimento direto dentro da escola, no imaginário das crianças, então é tudo muito difícil, é muito desafiador, é muito assim, eu não tenho nem palavras para expressar isso. Mas, assim, é claro que se diante de uma situação concreta, esse caso especificamente, né, se a gente precisa apagar incêndio, a gente vai contar com aquilo que a gente dispõe. E aí, assim, essa situação mostra muito a fragilidade das relações, e eu vejo com a Mônica, a gente precisa de espaços formais, né, de fala e de escuta, para que a gente possa compartilhar e se sentir seguros. Eu acho que esses espaços precisam ser criados nas escolas, não só para os alunos, mas para os professores que se sentem muito vulneráveis e, consequentemente, também, sabe, da potência que eu estava falando, que os medianos precisam ter para poder fazer frente às suas vidas, às suas mazelas, às suas crises, né, relacionais. Da mesma forma, os professores também precisam disso. Eles precisam se fortalecer para poder conter todas aquelas, né, aquelas convulsões, né, que representa, né, adolescentes em ebulição, circundados por um entorno assim muito violento, enfim. E aí a gente nem entra na questão da própria violência intrafamiliar, porque quando a gente começa a estar com as crianças e adolescentes, a gente observa isso, né? Relatos de crianças que traz e que narram, que descrevem muitas violências havidas na sua própria família de origem e que levam ali para a escola. Ou crianças que se automutilam, que é outra forma de violência muito grave. Então, a gente está diante de uma complexidade tal que é preciso que a gente pense em fazer algo a respeito e que necessariamente esse algo passa pela conversa, pelo diálogo, por uma construção coletiva, porque não existe um único remédio que vá dar conta dessa realidade. Né? Não existe. E eu acho que o poder público, a gente também aqui no Rio de Janeiro, é importante que a gente pontue isso também, né? Trata a educação de uma forma muito vil, na minha visão, na minha percepção, o que faz com que tudo isso, né, essa violência toda, acabe recrudescendo, sabe? E acabe ali tornando quase uma missão impossível para os próprios professores, né? Para a própria direção da escola. Então, é muito difícil. Eu acho que a mediação tem aí o seu lugar, assim como a justiça restaurativa, mas assim, criando espaços de diálogo, né? A Maristela estava aqui também, eu acho que ela saiu agora, ela também participa comigo desse projeto, né? Lá de uma escola no outro município, que a gente está mais de 2 anos já tentando trabalhar essas questões da violência, que não se dá assim, né, dessa forma, não há esse tipo de ocorrência, né? São outras questões, mas que também traduzem muita violência, mas que a gente está ali, embora tenham profissionais muito sérios, muito afetuosos, e que nos ajudem, que estão abertos, né? Mas assim, a gente percebe assim muitas sensibilidades, muitas fragilidades, mas que as pessoas estão ali tentando construir algo. Então, quando a gente oportuniza isso, as pessoas se envolvem. Agora, é tudo muito, muito complexo, né? E eu acho que a gente precisa refletir mesmo sobre isso,
O que que cada um de nós pode fazer? Eu acho que a gente precisa realmente fazer alguma coisa. A gente não pode ficar só observando isso, constatando isso e dizendo: "É, realmente está tudo muito violento". Não, o que que e eu digo isso, né, no pequeno vídeo que a gente fez, eu acho que a gente precisa fazer algo a respeito, né, a gente precisa fazer algo a respeito, fortalecer as nossas redes e tentar intervir aí e levar propostas, enfim, vestir a camisa e brigar por essas crianças e por esses adolescentes. É dessa forma que eu vejo. Há muito o que se fazer, há muito o que se fazer. Eu acho que é um tema, assim, que me atravessa e que me preocupa. Outro dia eu fui falar no tribunal, apresentar o projeto, eu comecei chorando, 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 e não conseguia parar de chorar, né, porque é é tudo muito sensível, é tudo muito delicado. E não há da gente, e não é o caso da gente culpabilizar nem alunos, nem professores, nem diretores, mas a gente chamar a responsabilidade o Estado, da gente poder, né, também sensibilizar, porque há aqueles que são mais engajados, aqueles que fazem, como o Paulo Freire dizia, né, uma educação bancária, que está ali para cumprir a carga horária e que pouco se envolvem. Então, o que que a gente precisa trabalhar tudo isso, mas que está todo mundo muito sofrido, eu acho, né. Eu acho que é uma dor coletiva, é uma dor muito grande, né. E os pesquisadores mostram que não é uma questão, assim, de se vai ter ou não outros ataques às escolas, é uma questão de quando terá. E aí, né, a gente repete, aí tem, as pessoas morrem, as pessoas se traumatizam, e fica nesse círculo vicioso e a gente precisa romper com isso, né, romper com esse ciclo da violência. Não é possível que a gente fique paralisado diante disso. A gente precisa, sabe, tomar uma sacudida, ir lá e partir para o enfrentamento, ainda que não acerte de primeira, mas que busque fazer algo a esse respeito, chamando a atenção das autoridades para isso, investindo dinheiro, porque aqui alguém fez uma pergunta sobre política pública. A gente sabe, né, para tornar a mediação, para tornar a justiça restaurativa, política pública, a gente tem que, assim, partir de vários lugares, investir dinheiro, né, tem que ter uma mudança cultural, tem que ter uma mudança educacional, né, tem que colocar aí nas escolas de primeiro segmento, tem que colocar dentro das universidades, tem que colocar nos currículos das diferentes áreas. Então, são muitas questões, né, e ainda bem que a gente tem a gente, né não? Para a gente chegar aqui. Naura, exatamente. Eu ia falar. É isso, né? Eu estou muito feliz com esse espaço de diálogo, porque a gente precisa falar o que você falou agora, Naura, é construir rede, né? É a gente poder estar junto, é a gente poder se conectar. A gente sabe que nós que trabalhamos com esses assuntos, nós muitas vezes caminhamos caminhos solitários por lugares onde pessoas não entendem exatamente o que a gente está falando, não são pessoas que estão ali vivendo o que a gente está propondo. Então, a criação dessa rede para a gente é super importante, é por isso que a gente decidiu fazer esse seminário. E aí, agora a gente está encerrando. Ultrapassamos meia hora. Desculpa, gente, por termos ultrapassado, que a conversa estava muito boa. E eu queria, só para encerrar, compartilhar com vocês umas propostas para a gente continuar em contato e contar algumas coisas que estão vindo aí nesse segundo semestre, né, de 2025. E aí, queria primeiro contar sobre as falas da convivência. Pode passar. As falas da convivência, que é uma proposta que é uma coluna semanal que a gente está montando com as pessoas aqui do seminário e algumas outras pessoas convidadas. Então, se você também tiver vontade de participar das falas da convivência, compartilhar seus textos, suas reflexões, manda uma mensagem para a gente no nosso Instagram, para a gente poder trocar, sabe? A ideia é que sejam colunas semanais que vai cada um trazer um texto a partir das suas reflexões, das suas experiências, das suas especialidades da convivência. Porque a gente entende hoje que a justiça restaurativa, a mediação, a comunicação não violenta são alguns caminhos e tem vários outros muito bacanas. Então é só se inscrever na nossa newsletter do site do laboratório, sabe?
E também, se vocês quiserem, só mandar, dá para escanear esse código, mas também qualquer coisa é só mandar uma mensagem lá no nosso Instagram do Laboratório, Laboratório de Convivência, a gente caminha tudo. E aí também queria contar para vocês sobre o nosso segundo semestre, que temos algumas coisas planejadas, inclusive coisas foram faladas no chat. Polly, pode passar. A gente, nesse segundo semestre, a gente vai ter, a partir das páginas da convivência, de tempos em tempos, a gente vai fazer uma publicação digital com esses textos. Então, a primeira vai sair em setembro. Em setembro também tem o curso interativo com a Mônica, que vai ser o curso Estudo de Caso. Então, mapeando casos reais, vão ser estudos de diferentes casos em diferentes âmbitos, tanto institucional, familiar, escolar, dentro do poder público. Em outubro, teremos o curso com a Bebel, minha querida parceira, estarei junto com ela. A gente estará dando um curso de comunicação não violenta para construir perguntas, que é um tema muito querido para a gente, dentro do pensamento da convivência, que a pergunta tem um lugar fundamental, e convidamos todos vocês para conhecerem. Tá tudo isso lá no nosso site do laboratório, se vocês quiserem ver. Em novembro está planejado o nosso segundo seminário da convivência. Talvez essa data tenha que ser adiantada, porque eu acho que tem mais necessidade do que ser só em novembro. Então, se quiserem mandar o feedback para a gente de que acham que tem que adiantar, falem com a gente para a gente poder se organizar de outra forma. E em novembro também a gente vai lançar a, o curso de formação de formadores 2026, que é um curso que acontece periodicamente no laboratório, formação em justiça restaurativa, que as pessoas vão desenvolver suas metodologias de ensino e capacitar para formar outras pessoas. Então, se você já é facilitador de diálogo, se você já é facilitadora de justiça restaurativa, se você tem vontade de desenvolver sua metodologia com a ajuda do laboratório, é um curso de 1 ano, são 200 horas, tem proposta de estágio, é um curso online. Vem estar com a gente, vai ser maravilhoso. E várias coisas também que a gente vai ter em 2026. E eu queria usar esse espaço de finalização para convidar a Naura a pensar o primeiro curso de mediação do laboratório. Mediação mesmo, essa mulher incrível que tem estado com a gente há muito tempo. E então eu espero, ela ainda não estar aqui, porque eu queria fazer esse convite aqui, nesse espaço de convivência que ela nos ajudou a construir, nos ajuda sempre a construir. Então, em breve, provavelmente, conversando, teremos a nossa maravilhosa Naura Americano como a professora da mediação do Laboratório de Convivência, com mais uma turma. Então, nos sigam a Naura, sigam a Mônica, a Bebel no Instagram, a Poliana, a Laura. Se vocês entrarem no Instagram do laboratório, tá todo mundo lá marcado, tem várias coisas para acontecer. E a proposta é que a gente está aberto, então manda mensagem, conversa com a gente quer trocar, a gente quer que o laboratório seja esse espaço da gente ter troca. E aí, quando a gente recebe as mensagens, a gente dá um jeito de fazer alguma coisa com essas trocas e conectar pessoas, conectar lugares. Então, vamos estar juntos. Muito, muito, muito obrigado. Conheço o nosso site, é isso, tal, mas muito obrigado pela presença de todos. Gente, eu Que queria bom sábado. aproveitar. Desculpa, queria aproveitar rapidinho para agradecer a todo mundo também. A gente fez o seminário com o maior carinho, tô super feliz como foi. Queria agradecer mesmo a presença de todo mundo. Muito obrigada. E só para dizer para quem está aqui, essa é a moça que fala com vocês quase todo o tempo. Poliana, Dandara Poliana, nossa Poli. Então, obrigada também para todo mundo que organizou pelo convite. Amo vocês. Estamos bem juntão. Beijo. Beijo. Vocês já tiraram aquela foto maravilhosa? Vamos fazer? Vamos fazer agora a Sim. fotinha? Vamos. Polly, só Tem que para de parar de compartilhar compartilhar. a tela aí para a gente fazer. Vamos lá, todo mundo bonitos. Boa 1, 2, viagem. 3. 1, 2, 3 e. Oi! Nossa fotinha. Aí a gente compartilha lá no Stories, tá? E aí, só para informação, certificado, gente, até sexta que vem vocês vão receber no e-mail, tá? Junto com o link de acesso aos PDFs que a gente usou hoje, para vocês poderem consultar, que vão estar hospedados lá no site do laboratório.
E aí vamos continuar trocando e vamos continuar nos falando. Qualquer coisa, falem conosco. Muito bom. Beijo. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Muitos Manda beijos. beijo, Tchau, minha tchau, gente. Abre, tchau. agora abre. Manda beijo em todo mundo. Beijo. Obrigada. Tchau, Bisu, tchau. bisu. Obrigada. Bisu, bisu. Tchau, tchau. Beijo de Belém, beijo de Belém. Beijo, Beijo, tchau, Belém. tchau. Também. Tchau. Beijo do Espírito Santo. Eita! Aqui é do Rio de Oba! Janeiro. Beijo do Rio de Tchau. Janeiro, gente. É do Rio de Janeiro. Do Rio. Eu sou do Rio de Janeiro. Oh. É. Muito bom.